Olá, olá, olá! Prontos para fazer este vasinho de suculentas comigo? Olha que coisinha mais fofa, coisinha mais rica e muito rápido e fácil de fazer, né? Então, olha aí, dá uma olhadinha neste vasinho. É bem pequenininho, gente, então é bem rápido e dá uma excelente opção de presente, tá? Então, bora lá o tutorial. E primeiro eu vou começar com as cores, com os fios que eu utilizei aqui, tá bom? Então vamos lá, olha, para o vasinho eu usei um caramelito número 7076, tá? Para a terrinha que está aqui, um tom de marrom, eu usei aqui a brigadeiro, cadê a cor? Aqui, a 7569. Para as folhinhas, aqui em cima é o branco mesmo, 8001, se não me engano. Vamos lá, isso, branco 8001. Para a folhinha de cor mais clara, eu utilizei a Eco 5083. E por fim, a folhinha de cor mais escura, eu utilizei essa aqui, que é a Musgo 5398, tá? Então, todos os fios da Círculo, Amigurumi Círculo. Também utilizei enchimento. Opa, resto de fio, não vale. Marcador de ponto, contador de carreira, tesoura, agulha de tapeçaria. Que mais? Cola, tá? Eu usei cola de silicone líquida. E a agulha de crochê que eu utilizei para essa confecção, ela fugiu de mim, mas é a 2,5. Tá uma bagunça aqui que eu fui colocando os fios tudo aqui por cima, mas é a 2,5 milímetros. Eu vou mostrar uma outra agulha aqui, mas é a de 2, essa aqui é de 2,2, mas eu não usei essa. Eu usei a de 2,5 que ela sumiu aqui na minha baguncinha. Mas você sabe, faz com a agulha que você sente confortável para crochetar, tá bom? Então, bora lá crochetar, gente? Bora fazer essa fofurinha? Então, bora o tutorial, gente. Beijo, até mais! Então, começamos esse vasinho a partir do... começamos esse vasinho de suculentas a partir do potinho, do vasinho mesmo, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5... Só que deu uma desfiadinha. Deixa eu só voltar esse último ponto, que ficou um pouquinho feio. Então, eu fiz 4, né? Vou fazer aqui o quinto, 6, 7 e 8. Então, eu tenho assim a primeira carreira com 8 pontos de base. Para a segunda carreira, eu sigo fazendo aqui aumentos, tá? Então, vou fazer 8 aumentos para ter a segunda carreira, ó. Um ponto, no mesmo ponto de base eu faço o segundo ponto. Então, eu tenho aqui o aumento, tá? Vou fazer no outro, ó, segundo aumento. E sigo fazendo assim até o final. Terceiro aumento. Aumento de número 4. Aumento de número 5. Aumento de número 6, o 7, e aqui no último, o 8º. Então, aqui eu tenho a segunda carreira pronta, com 16 pontos de base. Vou fechar melhor este círculo aqui, para deixar bem fechadinho, tá? Pra gente começar a terceira carreira, desculpa. Cadê? Aqui. Para a terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento até o final da carreira, tá? Então, ó, aqui no primeiro pontinho eu faço um ponto baixo e no próximo ponto eu faço um aumento. Então, você vai repetir isso por toda a voltinha. Então, aqui, ó, no próximo ponto, eu volto a fazer um ponto baixo e depois no próximo ponto eu faço um aumento, tá? Então, serão... Isso, você vai repetir isso por 8 vezes, então serão 8 repetições de um ponto baixo e um aumento, e quando você chegar aqui no último pontinho, finalizar com o último aumento, você vai ter 24 pontos de base.
Vou terminar minha carreira e já volto. Então, terceira carreira pronta, vamos para a carreira de número 4, que você vai começar a carreira de número 4 com um aumento. Tá? Deixa eu só marcar aqui. Na sequência, você vai fazer 2 pontos baixos. Então, aqui 1 e 2. E eu começo a repetir essa primeira parte aqui. Então, ó, um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento e 2 pontos baixos. Vou assim até o final. Quando chegar no final, você vai ter aqui 32 pontos de base. Vou terminar minha carreira de número 4 e já volto. Então, agora vamos para a carreira de número 5, tá? Eu começo a carreira de número 5 fazendo 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. 3 pontos baixos, e depois desses 3 pontos baixos, eu vou colocar um aumento no próximo ponto de base. E vou seguindo assim por toda a volta, tá? Então, eu vou repetir 3 pontos baixos e um aumento por 8 vezes. Quando chegar aqui no final, você vai ter 40 pontos de base. Então, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta para ficar com 40 pontos de base. Carreira 5 finalizada, vamos para a carreira de número 6, tá? Quando a gente terminar a carreira de número 6, vamos ter aqui 48 pontos de base. Então, eu vou começar a carreira de número 6, ó, fazendo 2 pontos, tá? Fiz 2 pontos baixos, agora eu vou fazer um aumento. Ok? Então, começo a carreira de número 6 com 2 pontos baixos e um aumento. As próximas sequências serão de 4 pontos baixos e um aumento por 7 vezes, tá? Então, marca aí, ó, comecei com 2 pontos baixos e um aumento, agora eu vou fazer 4 pontos baixos para depois fazer um aumento. E sigo assim, fazendo 4 pontos baixos e um aumento até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, no último aumento, vai sobrar 2 pontinhos, que você vai colocar 2 pontos baixos, tá bom? Então, vamos lá fazer a carreira de número 6, com 2 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento até quase no final. Quando sobrar 2 pontinhos, você faz 2 pontos baixos. Ficaremos então com 48 pontos de base. Vou terminar minha carreira e já volto. E aqui com a carreira de número 6 pronta, com os 48 pontos de base, é o momento ideal para a gente fazer aquela base para o nosso vasinho ficar retinho embaixo, tá? Então, veja, no meu caso aqui é transparente, vai facilitar o processo. O que que eu faço? Eu venho com uma caneta, ó, e faço aqui a marcação para depois eu fazer o recorte, tá? Então, aqui, agora eu vou recortar, deixar esse plástico separado, porque aqui é a medida que eu preciso, tá? Então, eu só vou fazer a marcação, recortar, deixar separado por enquanto. A gente vai utilizar mais lá no final, na montagem do vasinho mesmo, tá bom? Então, bom, feito isso, tá? Fiz a marcação aqui, daqui a pouco eu vou lá recortar. Agora, a gente vai passar para fazer a carreira de número 7. Para a carreira de número 7, você vai fazer aqui 48 pontos baixos, mas somente utilizando a alcinha de trás, tá? Se você conseguir, pega a terceira alça também, tá? Vou virar aqui para facilitar para você visualizar. Ó, a terceira alça é essa alcinha aqui onde tá minha unha, ó. Tá vendo? Você vai fazer o ponto, ó, pegando as duas alças aqui, a segunda e a terceira alça, tá? Isso se você conseguir. Se você não conseguir, faz só pela segunda mesmo, tá bom? Se você fizer pela segunda e a terceira, pegando as duas juntas, vai ficar um acabamento mais fechadinho e mais bonitinho, ó. Vou fazer mais um aqui, ó, pegando a segunda e a terceira alça, tá? Então, eu vou aqui fazer a minha carreira de 48 pontos baixos, deixando aqui somente a alcinha da frente livre, né? Eu vou fazer somente pela alcinha de trás, ou pela segunda e pela terceira juntas, tá legal? Já volto com ela pronta. E aqui eu tenho a carreira de número 7 prontinha, com os 48 pontos, olha, deixando a alcinha da frente aqui, porque ela vai ser a separação da base para a parte que sobe aqui do vasinho, tá?
Então, agora vamos fazer 5 carreiras de 48 pontos baixos, tá? Então, vou fazer a 8, a 9, a 10, a 11 e a 12. São 5 carreiras de 48 pontos e vamos pegar as duas alcinhas, tá? Ó, nessas próximas carreiras, vamos utilizar as duas alcinhas, a primeira e a segunda, tá bom? Então, vamos lá, 5 carreiras de 48 pontos baixos e eu já volto para a gente continuar. E aqui estão as 5 carreiras de 48 pontos prontinha, tá? Então, essa última carreira aqui é a de número 12. Para fazer a carreira de número 13, vamos fazer a carreira também de 48 pontos, só que agora a gente vai pegar somente a alcinha da frente, tá? Ó. Opa, que desfiou meu fio, peraí. Somente a alcinha da frente. Então, ó, aqui peguei o ponto, ó, entrei no ponto e fecho meu ponto baixo, tá? Então, são 48 pontos baixos, utilizando somente a alcinha da frente da carreira anterior. Vou terminar aqui meus 48 pontinhos e já volto pra gente continuar. E aqui está a carreira de número 13 finalizada, né? Eu fico aqui com as alcinhas de dentro disponível para depois a gente fazer a costura da terrinha, tá? Então, agora, o próximo passo, a carreira de número 14, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no próximo ponto, ó, fazer um ponto baixo e vou subir, ó, 1, 2 correntinhas. Então, essa aqui é a simulação do meu primeiro ponto alto, tá? Porque nos próximos pontos, os outros 47 que falta aqui, eu vou fazer em pontos altos, ó. Tá? Então, eu sigo aqui fazendo 47 pontos altos. O primeiro ponto seria esse aqui, de um ponto baixo e 2 correntinhas, simulo um ponto alto e o restante eu faço todos em pontos altos mesmo. Então, aqui agora falta fazer, né, o restante todinha a volta em pontos altos e eu já volto com você. E aqui está a minha carreira de número 14 pronta. Para a gente finalizar essa carreira, eu vou vir aqui, olha, na segunda correntinha, né, de início e vou fazer um baixíssimo, tá? Feito isso, eu vou cortar aqui o fio, deixando somente uma sobra para arremate. Tá? Então, vou arrematar esse fiozinho, escondendo, né, a sobrinha, arrematar aqui por dentro, porque essa parte que a gente essa última parte que a gente fez, é para fazer essa dobra aqui, tá? É um vasinho bem curtinho, né? Ó. Que bonitinho que ele fica. Então, essa partezinha aqui agora, eu só vou arrematar e esconder o fio. Não precisa costurar, tá? Pode deixar só viradinho mesmo, tá? Só arremata aqui, escondendo o fiozinho, mas não precisa juntar isso na base aqui, na lateral do vasinho, não, tá bom? Deixa ele dobradinho assim que ele fica direitinho, ó. Então, só vou arrematar este fio e já volto pra gente fazer a terrinha. E vamos então começar a fazer a terrinha do vaso, já que eu já tenho o vasinho prontinho, olha, arrematado. Agora o próximo passo é fazer a terrinha. Para fazer a terrinha, eu vou fazer um anel mágico. E neste anel mágico, eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Então, ó, é o mesmo, praticamente o mesmo processo do começo do vasinho, tá? Só muda na última carreira. Tá? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, 7 e 8. Então, eu tenho aqui a primeira carreira com 8 pontos baixos. Para a segunda carreira, eu vou fazer uma carreira de 8 aumentos, tá bom? Então, em cada pontinho de base, eu vou colocar 2 pontos baixos dentro dele. Vou fazer essa segunda carreira em off, é uma carreira de 8 aumentos. Vamos ficar com 16 pontos e já volto. E aqui está a segunda carreira pronta com os 16 aumentos, tá? Então, 2 carreiras prontinhas, vamos para a terceira. Terceira carreira, você vai fazer ela de um ponto baixo, sem desfiar o fio, por favor, né? Deixa eu começar de novo.
Um ponto baixo, agora sim, e no próximo ponto, um aumento. E a gente segue assim por toda a volta, tá? Então, faremos essa repetição de um ponto baixo e um aumento 8 vezes na volta. No final, ficaremos aqui com 24 pontos de base. Vou fazer a minha carreira e já volto. Então, aqui está a carreira de número 3 pronta, tem os 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 4, e a carreira de número 4 eu vou começar com um aumento. Então, o primeiro pontinho da carreira de número 4 é um aumento. Depois eu vou, nos próximos aqui, fazer 2 pontos baixos. Então, um ponto baixo sozinho, depois, no outro ponto, o outro ponto baixo sozinho, tá? Então, eu sigo assim por toda a volta, ó. Faço um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. No final dessa carreira de número 4, você vai ter aqui 32 pontos de base. Vou terminar minha carreira e já volto. E aqui está a carreira de número 4 pronta. Vamos para a carreira de número 5. E para a carreira de número 5, você vai fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. Depois dos 3 pontos baixos, você faz um aumento. E vai repetindo essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? No final da carreira de número 5, você vai ter aqui 40 pontos de base, ok? Então, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E aqui eu tenho a carreira de número 5 prontinha, com os 40 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 6, faremos aqui 2 pontos baixos, 1, 2. No próximo ponto, eu vou colocar um aumento, tá? Então, eu começo com 2 pontos baixos e depois no próximo eu faço um aumento. Agora, vamos fazer por 7 vezes 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. E depois um aumento, tá? E vou repetir 4 pontos baixos e um aumento até quase no final. Quando você fizer 7 vezes 4 pontos baixos e um aumento, vai sobrar 2 pontinhos aqui, que você vai fazer 2 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 6, 2 pontos baixos e um aumento, por 7 vezes 4 pontos baixos e um aumento, e finalizo com 2 pontos baixos. Ficarei aqui com 48 pontos de base. E vamos para a próxima carreira, carreira de número 7, que será uma carreira de ponto sobre ponto, uma carreira de 48 pontos baixos, tá bom? Então, somente segue aí o fluxo, repetindo a quantidade de pontos, 48 pontos baixos, não tem aumento nem diminuição neste momento, tá bom? Então, 48 pontos, vou fazer em off e já volto. Então, aqui, após essa carreira de número 7, né? Temos aqui os 48 pontos, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para depois eu fazer a costura aqui no vaso, tá bom? Então, deixo uma sobrinha aí de fio e mais uma etapa deste vasinho pronta. A próxima parte, a gente vai fazer as folhinhas, tá? Então, 2 partezinhas prontas aí, bora continuar a produzir este vasinho através das folhas. Vamos começar as folhinhas pelas folhinhas de dentro, tá? Que são na corzinha branca. Então, eu já tenho 2 partes aqui, eu preciso de 3. Vou fazer a terceira com vocês, tá? Então, lembra que você vai precisar voltar um pouquinho o vídeo e fazer as outras folhinhas aí do mesmo jeitinho que essa, na cor branca. Então, eu tô aqui, ó, anel mágico, vou fazer 5 pontos baixos dentro deste anel mágico, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. E tenho então aqui a primeira carreira pronta, com 5 pontos baixos. Vamos fechar o círculo para fazer a segunda carreira. Para a segunda carreira, vamos fazer uma carreira de aumentos. Então, 5 pontos baixos eu tenho aqui, vou fazer 5 aumentos. Então, em cada pontinho de base, eu vou colocar 2 pontinhos baixos. Então, aqui eu tenho o primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento,
quarto aumento e, por fim, o último aumento, o quinto aumento, tá? Então, tenho aqui a minha segunda carreira pronta, com 10 pontos de base. Agora, a gente vai fazer duas carreiras, a 3 e a 4, repetindo 10 pontos baixos. Então, para a carreira 3, faça 10 pontos baixos. Para a carreira 4, também faça 10 pontos baixos. Vou fazer essas duas carreiras em off e já volto aqui. E vamos para a próxima carreira, a carreira de número 5, que eu vou fazer aqui 5 diminuições. Então, ó, e sigo assim, ó, 5 diminuições. Primeira diminuição, segunda diminuição. É um pouquinho chato de segurar para mim, né? E a terceira diminuição, então eu tenho um pouquinho de dificuldade de segurar pecinhas pequenas, mas a gente tem que superar, né? Vamos lá, quarta diminuição. E por fim, a última diminuição aqui, a quinta diminuição. Então, aqui, essa folhinha pequena, ela já está terminada, tá? É isso aqui que a gente precisa fazer. Então, você precisa fazer 3 partezinhas dessa. Eu vou cortar o fio aqui, ó, somente deixando o necessário para fazer arremate, tá? Não precisa deixar sobra de fios. E pronto, gente. Só voltar e fazer outras 2 pecinhas. Precisamos de 3 iguais a essa, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou arrematar mesmo, não vou deixar sobras de fio, tá? Porque eu vou fazer cola, eu vou colar as partezinhas uma na outra, tá? Se você desejar fazer apenas com costura, então deixa uma partezinha de fio aí para fazer costura entre elas, tá bom? Então, bora lá construir as outras folhinhas, aqui as folhinhas centrais, as do meio, eu vou fazer agora com você as folhas médias. Para as folhas médias, a gente precisa de 4, tá? Que eu tô usando uma tonalidade de verde, que é essa aqui, a 5083. Então, aqui eu tenho 3, vou construir a quarta com você e você sabe que você vai precisar de 4 peças iguais a essa aqui, tá bom? Então, vamos começar essa peça fazendo aqui um anel mágico com 5 pontos dentro dele. Tá? O processo de início é o mesmo do branquinho, então eu coloco aqui 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Fecho o círculo, tenho a minha primeira carreira. Para a segunda carreira, eu vou fazer 5 aumentos. Então, em cada pontinho de base aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, aqui eu tenho o primeiro aumento. Segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, e por fim o último aumento aqui, o aumento de número 5, para finalizar a minha segunda carreira com 10 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 3, vamos fazer aqui um ponto baixo e um aumento por 5 vezes, tá? Então, eu começo assim, ó, um ponto baixo, e no próximo ponto eu faço um aumento. E repito isso mais 4 vezes aqui, tá? Fiz a primeira, preciso de 5 no total, tá bom? 5 repetições dessa sequência de um ponto baixo e um aumento. No final dessa carreira de número 3, você vai ter aqui 15 pontos de base. Vou fazer a minha e já volto. Bom, então estamos aqui com a carreira de número 3 pronta, com 15 pontos de base. Agora, a gente vai precisar fazer 3 carreiras, a 4, a 5 e a 6. Então, são 3 carreiras de 15 pontos, tá bom? Então, você vai repetir 15 pontos baixos por 3 vezes. Não tem aumento, não tem diminuições. É só seguir o fluxo fazendo um ponto para cada ponto de base 3 vezes, tá bom? Então, 3 carreiras de 15 pontos baixos e eu já volto. Então, aqui eu tenho as 3 carreiras de 15 pontos, essa última carreira aqui é a de número 6, e para a próxima carreira, a gente vai fazer de um ponto baixo, então, eu começo fazendo um ponto baixo, e no ponto seguinte eu faço uma diminuição. E vou repetir isso por 5 vezes, tá bom? Então, eu tenho aqui a primeira, né? Vou fazer a segunda, ó, um ponto baixo, e uma diminuição, que é a minha segunda diminuição. Um ponto baixo
Opa! E aqui a minha terceira diminuição. Novamente, um ponto baixo. E a quarta diminuição. E, por fim, a última sequência de um ponto baixo e a quinta diminuição, tá? Então, neste momento aqui, eu tenho 10 pontos de base. E a próxima carreira, a carreira de número 8, vamos fazer de 10 pontos baixos, tá bom? Então, uma carreira somente de ponto sobre ponto, faça aí 10 pontinhos baixos para finalizar a carreira de número 8. E aqui eu tenho a carreira de número 8 pronta, tá? Só vou cortar o fio aqui, deixando uma sobra para fazer o arremate, tá bom? Então, é isso, gente, ó, precisamos de 4 partezinhas iguais, tá? Você tem a opção de deixar uma sobra maior para costurar depois no final, quando a gente for fazer a montagem, ou então usar cola, realmente só a cola para fazer a montagem, tá bom? Aí fica na sua escolha. Eu vou fazer com cola, tá bom? Mas, apesar de eu ter deixado um fio aqui um pouco maior, eu vou fazer com cola, mas se você quiser fazer com costura, também vai dar certo. Beleza, gente? Vamos para a próxima folha, a folha maior, tá? E vamos lá, trocar a cor, fazer com uma cor um pouquinho mais forte e bora lá. Então, aqui eu tenho a folhinha maior, num verde um pouco mais escuro, e para essa folha eu preciso de 5 partes iguais. Eu já tenho 4 aqui e vou fazer a quinta parte com você. Então, para fazer essa folhinha maior, eu começo com um anel mágico, mas agora eu vou colocar 4 pontos baixos aqui neste anel, tá? Então, ó, fiz o anelzinho e vou fazer os pontinhos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontinhos baixos. Fechando aqui, eu tenho a primeira carreira com 4 pontos baixos, certo? A próxima carreira, a gente vai fazer de 4 aumentos. Então, aqui no primeiro pontinho de base, eu vou colocar um aumento. Opa, passou reto. Não, volta aqui. Então, aqui o primeiro aumento, né? O primeiro ponto, o segundo ponto do aumento. Tem o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento. No próximo, o terceiro aumento. E, por fim, o último aqui, o quarto aumento, para ficar com 8 pontos de base. Ok? Então, aqui, segunda carreira pronta com 8 pontos de base. Para a próxima carreira, a carreira de número 3, vamos fazer essa carreira de um ponto baixo. Então, aqui no primeiro pontinho eu coloco um ponto baixo e no próximo pontinho eu vou fazer um aumento. E vou repetir isso por 4 vezes. Então, um ponto baixo, primeiro aumento, um ponto baixo, segundo aumento, um ponto baixo, terceiro aumento e um ponto baixo, quarto aumento. Então, eu tenho aqui a terceira carreira pronta também, e neste momento eu tenho 12 pontos de base, tá? Vamos virar assim para fora, né? Encerrar melhor este anel mágico, deixar ele bem fechadinho, e pronto, gente. A próxima carreira é a carreira de número 4. E para fazer a carreira de número 4, eu vou começar aqui fazendo 2 pontos baixos, e no próximo ponto eu faço o aumento, tá? Então, vou repetir isso por mais 3 vezes, eu preciso de 4 vezes essa sequência. Então, 2 pontos baixos, segundo aumento, 2 pontos baixos, terceiro aumento, e por fim, a última repetição, 2 pontos baixos e o quarto aumento. E eu finalizo, então, essa carreira de número 4 com 16 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai precisar fazer carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu tenho aqui 16 pontos de base e eu vou fazer a carreira de número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10. São 6 carreiras de 16 pontos baixos, tá bom? Somente ponto sobre ponto, vamos repetir por 6 vezes os 16 pontos baixos. Eu vou fazer em off e já volto.
E aqui estão as 6 carreiras de 16 pontos baixos. Então, essa última carreira que eu tenho aqui é a de número 10. Para a próxima carreira, você vai fazer da seguinte forma, olha. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, tem aqui a primeira sequência e sigo assim por 4 vezes, tá? Ó. Eita, aqui escapou tudo aqui, mas vamos lá. 1, 2 pontos baixos e a segunda diminuição. Novamente, 1, 2 pontos baixos e a terceira diminuição. E por fim, a última sequência. 1, 2 pontos baixos e a quarta diminuição. Pronto. Então, aqui neste momento, eu tenho 12 pontos de base. Vou fazer mais uma carreira de diminuição, que vai ser a carreira de número 12, né? Essa que a gente acabou de fazer foi a 11. Para a carreira de número 12, você vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por 4 vezes, tá? Então, segue da mesma forma, só que em vez de fazer 2 pontos, ó, você faz um ponto baixo e no próximo ponto uma diminuição. A próxima sequência, um ponto baixo, segunda diminuição. Um ponto baixo, terceira diminuição. E por fim, a última, um ponto baixo e a quarta diminuição. E eu termino aqui essa pétala, ela tem 8 pontos de base, né? Finalizando aqui. Então, agora é só cortar o fio. Se você quiser depois fazer via costura, você deixa uma sobra para costurar. Se você quiser fazer via colagem, é só arrematar o pontinho. Então, você sabe que precisa de 5 iguais a essa, tá? E o nosso próximo passo, depois que você tem essas pétalas prontas, é fazer a montagem do vaso. Então, agora com essas peças prontas, né? Olha, o vasinho com o plastiquinho aqui dentro, a terrinha, as 5 folhas maiores, as 4 menores e as 3 pequenas, tá? Então, pequena, média, grande, 3, 4, 5. E vamos fazer agora, começar a montagem do vasinho, tá? Para isso, olha, eu já tô com o plastiquinho aqui dentro, a minha terrinha, eu coloquei a sobra de fio na agulha de tapeceiro e vou começar a unir isso aqui, tá bom? Então, ó, um pontinho da alcinha aqui. Passo novamente nos pontos da terra, alcinha e vou fazendo essa costura, tá? Então, passo nos pontinhos da terrinha, uma alcinha dali do vasinho. Quando tiver quase finalizando, você para um pouquinho o processo da costura e completa aqui o que falta com enchimento. O que falta não, né? Completa com enchimento. Primeiro faz a costura, tá? Deixa um espacinho aqui para que você consiga colocar o enchimento, sem costura. Depois você fecha, tá bom? Então, eu vou fazer uma parte aqui, já volto pra gente colocar o enchimento. Vou mostrar pra vocês todo o processo. Então, aqui eu retorno, ó, deixei uma abertura para colocar o enchimento. Agora, eu coloco o enchimento conforme o necessário aqui e depois retomo a minha costura, tá? Depois que você terminar de colocar todo o enchimento necessário, você retoma a sua costura aqui, finalizando os pontos que faltam, tá bom? Parece uma tortinha de chocolate, né? Bom, vamos lá, gente, olha, somente colocando o enchimento necessário, tá? Para ela não ficar frouxa aqui, o meu ainda falta bastante, né? Olha isso, falta bastante. Eu vou terminar de colocar o enchimento, terminar minha costura e já volto pra gente fazer a montagem das folhinhas. Então, aqui, com o vasinho pronto, terrinha costurada, chegou a hora da gente começar a fazer a união das pétalas, tá? Eu vou começar pelas pétalas brancas, ó. Você vê que eu faço essa união aqui, ó, essa união, e você pode, como eu falei, fazer via costura, tá? Fazendo este
trabalho aqui, elas vão ficar nesse formato, assim, ó. Opa, deixa eu só tirar essa agulha da minha mão que tá só dificultando. Neste formato, você vai uni-las aqui atrás, né, aqui embaixo, tá? Você pode fazer tanto por costura, como eu falei, olha, pega uma só dessa fitinha aqui que sobrou e vai fazendo a costura das 3 juntas, tá? Faz essa costura, ou então você cola essas 3 partes aqui embaixo nesse formato, um formato de um triângulo, tá vendo? Aqui a base e as 2 partes aqui em cima, tá? Então, aí fica na sua escolha, ou você costura as 3 partes embaixo, ou faz a cola, tá bom? Então, eu vou fazer essa união aqui e já volto. E assim que fica as 3 partes unidas, ó, veja, aqui eu deixei as pontinhas aqui. Eu só fiz por enquanto a costura, tá? Eu costurei as pontinhas, ainda vou fazer uma colagem para que elas fiquem mais juntinhas ainda, tá? Mais assim, apertadinhas aqui no centro, tá? Então, é este o trabalho que você precisa fazer com as pétalas brancas, deixarem elas bem juntinhas neste formato. E agora, depois de ter unido as partes aqui branquinhas, o que eu vou fazer? Unir as partes médias, né? As folhas médias. E eu vou fazer, olha, um quadradinho. Você percebe, olha, aqui, um quadradinho com as folhas médias. E eu vou aqui embaixo costurá-las ou colá-las nessa forma, olha, formando este quadradinho aqui, tá? Então, eu vou trazer aqui uma pétala, a outra aqui do lado, deixando os fiozinhos aqui para fora, né? Ó, eu vou fazendo este quadradinho, esse botãozinho tá fora de ordem aqui. Vou fazendo este quadradinho assim, ó. E aqui eu vou fazer a costura ou a colagem, né? Depende da forma como você está fazendo aí, tá? Ó, um quadradinho aqui embaixo, tá vendo? 1, 2, 3, 4. As 4 pétalas aqui embaixo fazendo este formato. Por enquanto não dá pra... A gente fica um pouco confusa por causa dos fios que tem aqui solto, né? Que eu deixei justamente para você ver as formas que você tem para fazer a união, tá? Então, é só fazer essa junção dessa forma aqui, ó. Um quadrado realmente, né? Fazendo as 4 partes aí. Assim, né? E aqui a última parte. Ó, é facinho de fazer. Aqui você vai fazer a costura ou fazer a colagem de acordo com a sua vontade aí, tá? Ó, dessa forma, tá bom? Então, eu vou fazer a união aqui dessas 4 pétalas e já volto pra gente fazer a outra parte das pétalas. Então, com essa parte já feita, eu só dei um nozinho nas fitinhas aqui embaixo, tá vendo? Com a parte verdinha mais clara, com a parte branca ainda não passei nada de cola, tá? Só tá mesmo amarrado e costurado. Eu vou pegar essas partezinhas verdes aqui, ó, vou unir aqui na minha ponta dessa forma, tá? Trago tudo aqui, deixo bem juntinho as folhinhas, porque é assim que a gente vai fazer a união dessas folhas, tá? Deixa eu só afastar um pouquinho para facilitar a sua visualização. Então, ó, vamos uma por cada vez, ó, eu trago uma, trago a outra, deixo as fitinhas bem juntinhas aqui embaixo, trago outra e trago a outra. Aqui, essas 5 folhas, elas vão ficar unidas aqui pela base. Então, elas vão uma sobrepor um pouquinho a outra, tá? Vão ficar assim, uma vai ficar com uma pontinha em cima da outra, tá vendo? Dessa forma aqui. Ó. É que quando a gente começa a costurar, fica certinho, né? Aqui ela não vai ficar certinho porque ela tá toda solta na minha mão. Então, o que que eu faço aqui? Eu vou pegar uma delas, vou colocar na agulha de tapeceiro e vou vir juntando, né? Uma só. Coloco na agulha e vou vir aqui fazendo um zigue-zague, juntando as outras 4, tá? Deixa eu só colocar a minha agulha aqui numa das folhinhas e eu já mostro pra você. Ó, então, aqui estou com uma folha na minha agulha. Eu vou vir aqui nessa próxima, ó, eu vou fazer um vai e volta, um zigue-zague aqui mesmo, tá? Bem na base, bem próximo da base. Trouxe uma folha aqui.
Pego uma outra e faço a mesma coisa. Faz um vai e volta, ó. E posiciono ela aqui do ladinho, tá? Então, você já vai, ó, fazendo este movimento de sobrepor uma folhinha em cima da outra. Porque vai precisar, tá? Não vai ter espaço para que seja de outra forma. Aqui, ó, a gente vem outra folha e faz a mesma coisa. Então, aqui só falta mais uma. E eu faço aqui, né, o meu alinhavo, a minha costura aqui nessa última folhinha. E aqui, né, juntei todas. Aliás, falta juntar aqui nessa última. Vamos passar só um fio aqui. Pronto. Estão as folhinhas aqui unidas, certo? E agora, né, com essas folhinhas unidas aqui, eu trago o miolinho pra cá. Faço aqui o arremate necessário, tá? Trago esse miolinho pra cá, ó, passo todos esses fiozinhos que eu juntei. Se você não cortou ainda, né? Igual a mim, ó, vou passar todos esses fiozinhos aqui pra baixo. E agora é posicionar aqui, bom, as folhinhas já estão todas unidas, agora eu vou posicionar e fazer a cola, tá? Agora eu vou colar aqui essas partes maiores nas menores para que elas fiquem assim, bem fechadinhas, para depois a gente fazer essa colocação no vasinho. Tá? Olha como vai ficar bonitinho. Mas antes a gente precisa realmente deixar isso aqui bem fixo. E para isso eu vou usar, além da costura que eu fiz, vou usar cola também, tá bom? Então, gente, agora não tem muito segredo. Agora é realmente fazer essa colagem, terminar essa costura aqui, né? Fazer o arremate aqui, terminar a costura. Você pode deixar uma pontinha ou duas dessa para fazer também a costura em cima do vaso. E aqui eu estou com as folhinhas todas unidas, tá? Agora, o meu trabalho é fazer realmente a costura aqui no centro do vasinho, tá? Então, eu vou passar aqui, olha, fazer uma costura mesmo, juntá-la aqui, tá? Trazer, posicionar bem no centro do meu vasinho e ir fazendo essa costura, tá? Depois da costura estiver pronta, eu vou também colocar um pinguinho de cola para deixar ela mais firme aqui em cima, tá bom? E tá pronta aí a suculenta. A minha ainda não está colada, você percebe que ela tá molinha aqui, né? Porque eu preferi adiantar o vídeo, porque a minha cola demora um pouquinho para secar. Mas ela só tá encaixadinha aqui em cima e você vê que já fica bonitinho dessa forma, né? Então, eu vou realmente agora finalizar tudo, finalizar a colagem, finalizar a costura e eu volto para mostrar ele prontinho novamente para você. E aí está o nosso vasinho de suculenta finalizado, olha, fixado no vasinho, tá? Super fácil de fazer, super rápido de fazer e fica, olha, o dedão cheio de cola e fica uma excelente opção também para presentear, né? Você pode fazer inclusive de outras cores, ou então de uma única cor, né? Fica bem legalzinho, tá? Então, gente, tá aí. Mais um vídeo finalizado, mais um tutorial finalizado. Espero que você tenha gostado desse vasinho de suculenta. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!